Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão bíblica aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Mas antes, quero que você reafirme aí, já reafirmou a sua identidade hoje? Não esqueça, sua identidade de filho, de filha amada de Deus, filho querido de Deus, tá bom? No livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 16, diz assim: Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Este versículo vem tratar, sobre a condição para ser salvo. Qual a condição para sermos salvos? Às vezes, eu conversando com algumas pessoas, elas me falaram, sobre a condição que precisa para ser salvo. Aí alguém falou assim, eu acredito, no sacrifício de Jesus. E isso basta. E realmente o que a palavra de Deus diz é que a condição, o que a gente precisa para ser salvo é crer no sacrifício de Jesus, é crer em Jesus. Essa é a condição, a única condição para sermos salvos, que nós precisamos realmente para ser salvo é crer no que Jesus fez por nós. Crer que Ele entregou sua vida para eu ter vida e para eu morar com Ele. Então, para ser salvo, eu preciso crer. Mas será que aí a gente começa a questionar, Será que basta crer? É o que a pessoa me falou. Falou assim, então quer dizer que se eu creio, só basta crer, posso viver uma vida normal, dissoluta, mas eu creio, Aí em questão já falamos do crer. Aí a outra já falou assim, não, mas é quem crê e for batizado. Mas vamos pensar aqui comigo. O versículo diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então eu tenho aqui duas condições, crer e ser batizado para ser salvo. Só que aí na segunda parte do versículo já vem falando assim, quem não crer será condenado. Não fala que quem não for batizado será condenado. Diz apenas que quem não crê. Então, isso nos remete que é preciso crer. O batismo, gente, é algo simbólico, Simbólico aí das nossas igrejas, que o Senhor Jesus fez também, ele foi batizado, então ele deixou como um exemplo para a gente seguir, fazer. Mas ele é algo simbólico, por quê? Se eu creio em Jesus, no sacrifício dele, então por que eu não vou me batizar? Não vou seguir o exemplo dele? É para isso o batismo. Porque você imagine comigo uma pessoa que se converteu dos seus maus caminhos, que passou a acreditar em Jesus Cristo como o único salvador da vida dele, porque ele é o único, Foi ele que entregou a sua vida por nós. Só através dele, de crer nele, que nós temos a salvação. Se essa pessoa crê, se converteu, e ela, de repente, foi ali nos seus últimos minutos de vida, de repente ela vai embora, de repente o Senhor a chama, e aí, ela não teve tempo de se batizar, vamos dizer que ela não vai ser salva? De modo algum. A palavra diz que se ela creu, ela foi salva. Então, se crer, será salva, ela não teve tempo. Vamos pensar aqui conosco, com a gente, o fato acontecido com Jesus quando foi crucificado ali. Ele foi crucificado com quem? No meio de duas pessoas, dois ladrões ali. Não foi isso? E teve um que ali no seu último momento de vida, ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu o seu erro e reconheceu a Jesus como sendo o verdadeiro Filho de Deus, como sendo o seu Salvador. Então, ele naquele momento ali, no último momento de vida, o que Jesus disse para ele, Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, isso diz que ele foi salvo no último momento de vida dele, ali. Ele se batizou? Não, não teve tempo para isso. Mas mesmo assim, o Senhor prometeu a ele, que ele estaria com ele no paraíso, ainda naquele mesmo dia. Então, assim, a condição para ser salvo é crer. Crer no Filho de Deus,
crer em Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós, o único. Nós temos que crer no nosso Deus verdadeiro. Aí em questão que eu falei para vocês, a pessoa me questionou, então posso viver uma vida dissoluta, normal, pecando, mas crendo no sacrifício de Jesus e eu vou ser salvo. Só que aí a gente vai lá no livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 6. 1 João 3, 6, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Diz assim: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Então, aí eu já passei esse versículo para a pessoa. Então, se eu creio em Jesus Cristo, no sacrifício dele, então eu não vou viver pecando. Então, tenho essa condição. Se eu creio, eu não vou viver pecando, porque aqui diz que aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Como é que eu vou crer em alguém que eu não conheci? Então, se eu vivo pecando é porque eu não conheci. Se eu conheci, eu passei a crer. Então, eu passo a não viver pecando. Quer dizer que eu não vou pecar? Não é isso que o versículo está dizendo, né? É você não viver na prática contínua do pecado. Viver pecando o tempo todo. E principalmente nos mesmos erros, os mesmos pecados, cometendo os mesmos pecados o tempo todo. Aquele que é nascido de Deus, aquele que crê no sacrifício de Jesus, ele não vive pecando, cometendo os mesmos erros. Ele vai ter pecados esporádicos, vai pecar porque nós somos falhos seres humanos. A Bíblia diz que não há um justo sequer na terra e nenhum bom, só Jesus é bom. Então, mas isso não quer dizer que nós estamos condenados a viver na maldade, sendo ruins. Não, procurando a cada dia a santificar. Procurando a santificação a cada dia, nós temos que viver assim. Se nós falamos que cremos em Jesus, que somos nascidos de Jesus, nós temos que buscar a santificação continuamente, diariamente, pedindo a Deus sempre misericórdia, né, de cada um de nós. Então, qual a condição para a gente ser salvo? Crer no Filho de Deus. Mas se eu creio, eu vou praticar a tua palavra. Se eu creio, eu vou fazer aquilo que ele manda eu fazer, porque eu creio, eu acredito nele. Então, não é apenas viver uma vida dissoluta, pecando o tempo todo e dizendo que crê. Não, porque a palavra diz que aquele que vive pecando não o conhece, não o conheceu. E se eu não conhecer, verdadeiramente eu não creio. Tá bom? Então, gente, já se inscreva no canal, deixe seu like, vamos levar a palavra de Deus para mais pessoas e você apertando esse botãozinho, você já está ajudando a levar a palavra do Senhor para mais pessoas. Compartilhe este vídeo, tá bom? E vamos agradecer a Deus aqui neste momento, né? Vamos fazer uma oração em agradecimento ao Senhor. Senhor Deus, graças te dou nesta manhã, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício ali na cruz. Eu creio no teu santo nome, eu creio no teu sacrifício, Senhor. Esta pessoa que está orando comigo também crê, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a não viver pecando. Ajude-nos, ó Pai, a estar buscando a santificação todos os dias, diariamente, a fugirmos do pecado, a fugirmos da aparência do mal. É só o Senhor para nos ajudar. Ô Espírito Santo, venha nos ajudar. Ô Espírito Santo, que possamos desenvolver os teus dons. Venha nos reverter com o teu poder e nos ajudar. Abençoe grandemente cada um que está fazendo esta oração comigo. E eu já te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Receba a tua vitória, receba a tua bênção. Amém? Glória a Deus.